Estatuto da Fundação Estadual de Saúde de Niterói, Decreto número 13.323/2019, parte 5. Seção 7. Demais chefias e assessorias do organograma da Fundação. Artigo 22. O regimento interno da FESaúde conterá o organograma necessário para o bom e adequado funcionamento e consecução dos objetivos da FESaúde, podendo propor a criação de chefias e assessorias que respondam por parte das atribuições da diretoria executiva ou de atividades específicas. Parágrafo 1º. A proposta de regimento interno será apresentada para aprovação do Conselho Curador, acompanhada do respectivo organograma, no prazo máximo 90 dias, após o registro do presente estatuto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Niterói. Parágrafo 2º. Juntamente com a proposta de regimento interno, deverá ser apresentado para a aprovação do Conselho Curador o plano de empregos e salários, estabelecendo critérios técnicos e exigências para o exercício das funções gerenciais e ocupação dos cargos da diretoria executiva, observados os critérios dispostos na Lei Municipal nº 3.133, de 13 de abril de 2015. Capítulo 4 do Conselho Fiscal. Artigo 23. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da gestão econômico-financeira da FESaúde, terá a seguinte composição. Inciso 1. Um representante indicado pela diretoria executiva. Inciso 2. Um representante indicado pela Secretaria Municipal de Fazenda. Inciso 3. Um representante indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e Modernização da Gestão. Parágrafo 3º. A diretoria executiva submeterá ao Conselho Curador, com direito a veto, a aprovação da composição do Conselho Fiscal. Parágrafo 4º. O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente e extraordinariamente, sempre que necessário ou quando convocado pelo Conselho Curador ou pela diretoria executiva. Parágrafo 5º. O Conselho Fiscal deverá ser instituído num prazo de até 30 dias após a publicação deste Estatuto. Parágrafo 6º. Em caso de vacância de integrante, titular ou suplente, caberá aos outros membros do Conselho Fiscal solicitar as substituições nos moldes dos incisos deste artigo, respeitando o prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 7º. Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos membros do Conselho Curador e respondem pelos danos resultantes de omissão do cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo ou com violação do Estatuto. Artigo 24. São atribuições do Conselho Fiscal. Inciso 1. Examinar os livros contábeis e qualquer outros documentos da FESaúde. Inciso 2. Fiscalizar os atos da diretoria executiva e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e regimentais. Inciso 3. Apurados erros, fraudes ou delitos, comunicar à diretoria executiva e ao Conselho Curador e notificar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Inciso 4. Opinar sobre: alínea A. As demonstrações contábeis da FESaúde e demais dados concernentes à prestação de contas perante os órgãos de controle interno e externo. Alínea B. O balancete mensal. Alínea C. Aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à FESaúde. Alínea D. O relatório anual, no qual conste a situação econômico-financeira e contábil, fazendo constar do parecer as informações complementares que julgar necessárias à deliberação do Conselho Curador. Título 3. Do Pessoal. Capítulo 1. Do quadro de pessoal. Artigo 25. As relações de trabalho firmadas pela FESaúde serão regidas preponderantemente pela CLT e respectiva legislação complementar, sendo-lhes aplicáveis, no que couber, as disposições do capítulo 7 do título 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, pertinentes à administração pública. Parágrafo único. Ao pessoal da FESaúde são aplicáveis as normas constitucionais
referentes à acumulação de cargos, empregos e funções na administração pública, à legislação criminal e de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa. Artigo 26. O ingresso nos empregos da FISaúde far-se-á através de concurso público de provas e títulos. Parágrafo 1º. O concurso público será realizado para provimento dos empregos, considerando a natureza e a complexidade das atribuições, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira e o disposto na regulamentação da FESaúde. Parágrafo 2º. O tempo de experiência profissional na área específica de atuação será obrigatoriamente considerado como título para fins de pontuação em concurso público. Parágrafo 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 4º. A nomeação para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento deverá observar prévia experiência profissional na respectiva área de atuação, reputação ilibada e atendimento aos requisitos de elegibilidade previstos na Lei Complementar nº 64 de 90, com alterações trazidas pela Lei Complementar 135 de 2010. Parágrafo 5º. As atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração, podendo ser exercidas por pessoas estranhas ao quadro próprio até a implementação do plano de emprego e salários e a realização de concurso público. Artigo 27. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a FESaúde poderá, mediante processo seletivo simplificado, contratar temporários para o exercício de determinadas funções nos moldes da legislação pertinente. Artigo 28. A FESaúde poderá contratar especialistas ou empresas especializadas, inclusive consultores independentes e auditores externos, para execução de trabalhos técnicos ou científicos específicos com prazo determinado, observadas as disposições da Lei nº 8.666 de 93 ou em regulamento próprio. Artigo 29. A dispensa dos empregados do quadro de pessoal permanente da FESaúde deverá ser motivada com fundamento em uma das causas elencadas no artigo 482 da CLT, ressalvados os casos de funções de direção, chefia e assessoramento de livre nomeação e exoneração. Constitui motivo para a dispensa, dentre outros, os seguintes. Inciso 1. Faltas graves, conforme disposto na legislação trabalhista. Inciso 2. Insuficiência de desempenho, conforme critérios e procedimentos definidos no plano de emprego e salários. Inciso 3. Desrespeito às normas internas da FESaúde. Inciso 4. Descumprimento de deveres profissionais estabelecidos em normas específicas aplicáveis à categoria profissional, a exemplo de códigos de ética das profissões. Parágrafo 1º. Será assegurado ao empregado demitido o direito à ampla defesa e ao contraditório, através de procedimento administrativo, a ser conduzido por comissão especial designada pela diretoria executiva, composta por, no mínimo, 3 pessoas. Parágrafo 2º. O empregado poderá ser afastado de suas funções durante o período de tramitação do processo de dispensa, a critério da Diretoria de Gestão do Trabalho, Ensino e Produção do Conhecimento. Artigo 30. A FESaúde organizará o seu quadro de pessoal de acordo com o plano de emprego e salários a ser proposto pela diretoria executiva e aprovado pelo Conselho Curador, o qual deverá contemplar um plano de desenvolvimento de recursos humanos. Parágrafo único. É obrigatória a instituição do sistema misto e variável de remuneração, que deverá contemplar, ao lado do salário fixo, não inferior ao salário mínimo profissional, prêmios, incentivos de desempenho, mediante avaliação permanente, conforme disciplinado em ato próprio do Conselho Curador. Artigo 31. Os quantitativos dos empregos do quadro próprio serão estabelecidos pela FESaúde, bem como as funções de direção, chefia e assessoramento, conforme previsão constante neste Estatuto.